Bom, pessoal, então esse vídeo aqui é uma continuação daquele outro em que eu expliquei as novas regras de acesso para turistas na Europa, que foram divulgadas em 14 de setembro de 2016, mais particularmente com relação à entrada de turistas portadores de passaporte de países que dispensam visto de turismo para entrar na comunidade europeia. Se você não sabe do que eu estou falando, eu coloquei o link para o outro vídeo na descrição deste aqui, então tá logo aí abaixo, você pode entrar, ver o vídeo e entender qual é a situação. Se o seu interesse não são as regras de entrada na Europa, mas realmente é como preencher uma demanda de esta, então você também está no lugar certo, porque eu vou fazer esse pedido aqui da demanda de esta, um passo a passo, do começo ao fim. Bom, tudo começa aqui neste site. É importante você utilizar este endereço aqui, que eu também coloquei na descrição do vídeo, porque se você utilizar um outro, pode ser que você termine caindo no site de uma agência que vai cobrar muito mais caro pela demanda. E aí, falando em preço, vou mostrar para vocês quanto é que custa fazer um pedido de esta. Existem duas possibilidades: ou você vai ser aprovado ou sua demanda vai ser recusada. No caso em que sua demanda seja recusada, você vai pagar uma taxa de apenas US$ 4 e aí você vai ter que fazer um pedido de visto e pagar as taxas próprias para um pedido de visto de turista e fornecer todos os documentos solicitados. Caso a sua demanda seja aprovada, você vai receber um código no final do processo e nesse caso são 4 mais 10 e US$ 14 que você vai pagar, ok? Então vamos retornar esse site aqui, repetindo, utilize este endereço, porque senão ao invés de US$ 14 você se arrisca a pagar algo em torno de 83 ou US$ 85. E o site pode ser também configurado em português. Então, você vai clicar aqui em nova solicitação, solicitação individual, confirmar e continuar. Em seguida, você diz que declara ter lido e concorda com as condições e clica em próximo. Quando você clicar em próximo, você vai ser dirigido para este formulário aqui. Eu deixei o formulário já preenchido para deixar a explicação mais rápida. Não tem nada de surpreendente ou de diferente. É nome, sobrenome, nome, gênero, masculino ou feminino. Se você é chamado por qualquer outro nome ou apelido. No caso de pessoas, por exemplo, que casaram, adquiriram o nome do esposo e terminam usando documentos com dois nomes. Então, se você utiliza dois nomes, você coloca o outro nome aqui. Ou pessoas orientais, que tem um nome oriental e um outro nome ocidental. Então, você põe o outro nome aqui. Data de nascimento, cidade de nascimento, país, número do passaporte, país da cidadania, número de registro geral. Isso aqui é um documento, normalmente todos os países têm um documento nacional, você vai utilizar o número desse documento aqui. No caso de um cidadão português, pode ser o número do cartão de cidadão. Data de emissão do passaporte, data de vencimento. É importante você sempre conferir muito bem essas datas aqui, para que elas correspondam com o que está no seu documento. Se a informação que você entra no sistema é diferente da informação que está no seu documento de viagem, isso pode lhe causar problemas para entrar nos Estados Unidos. Aqui vai perguntar se você já teve um outro passaporte de outro país. Não é se você já teve um passaporte do seu país, um passaporte de um outro país. Aí você vai dizer que se já teve, você põe que sim. Eu coloquei aqui que não.
se você tem uma outra nacionalidade. Por exemplo, os brasileiros que por um motivo ou por outro adquiriram nacionalidade de algum país europeu. Então, você vai utilizar o passaporte europeu para entrar nos Estados Unidos, porque é mais prático, você vai apenas fazer uma demanda de ESTA. Mas aí você coloca aqui que você tem também um passaporte brasileiro, explicar como adquiriu a cidadania e se tiver outras também, não é? E vai perguntar se você já teve nacionalidade de algum outro país, no caso aqui você teve, mas não tem mais. Aí vai perguntar aqui associação ao GE, se você está associado ao programa CBP. Normalmente você vai marcar não. Eu não vou me alongar muito explicando aqui o que é isso, mas isso aqui é um sistema para viajantes considerados de baixo risco. Muito comumente militares americanos utilizam isso. São pessoas que fazem uma demanda nesse sistema e então é feito um background check completo dessa pessoa e aí ele fica autorizado a passar nos aeroportos, nas fronteiras com umas regras de segurança mais leves para eles, porque já foi feita uma checagem prévia sobre essas pessoas. Então tem algumas filas específicas para eles, mas não vou falar muito sobre o programa aqui. Se for o caso, eu posso fazer um outro vídeo sobre esse programa se despertar a curiosidade. Mas não é o nosso interesse no momento. Filiação: nome do pai, nome da mãe, suas informações de contato. Aqui você põe o seu endereço, seu número de telefone. Eu coloquei tudo fictício, sabe? Nomes fictícios. Coloquei o nome de Fernando Pessoa e tal. São pessoas que hoje já não estão mais vivas. Coloquei o endereço comercial e o número. Eu coloquei o número das finanças em Portugal, que é o número que quem morou em Portugal ou mora em Portugal, de quando em quando é obrigado a usar. Aqui você põe o seu e-mail, informações sobre trabalho. Se você não trabalha, diga que não trabalha. Se você trabalha, então você diz o que é que você faz, a empresa, põe o endereço da empresa e aí terminou a etapa 1. Vamos ao próximo. Se você já sabe onde você vai ficar nos Estados Unidos, se você já sabe o hotel, se você já tem o contato de alguém da casa onde você vai se hospedar, se você for ficar na casa de uma pessoa, aí você põe isso aqui. Okay? Se você não tiver, você simplesmente põe desconhecido. Endereço onde deseja ficar nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se você não tem contato, você não põe endereço nenhum. Se você não sabe onde você vai ficar, porque você ainda não planejou sua viagem, você só está tirando esta, mas você não sabe quando vai viajar, então você também põe aqui desconhecido. Mas de toda forma, esses campos aqui, eles nem são obrigatórios, porque eles não têm os asteriscos vermelhos. Contato de emergência fora dos Estados Unidos. Isso aqui, se acontecer alguma coisa com você, se acontecer um incidente, um imprevisto, se por acaso você ficar retido na fronteira, aí o governo americano tem o contato de uma pessoa para quem eles vão poder telefonar para avisar: olha, essa pessoa aqui ficou retida, precisamos aqui dos tais documentos que ele não tem aqui neste momento, e aí tem alguém que pode ajudar a resolver o problema. Bom, próxima etapa. Perguntas sobre qualificação. Aqui vai perguntar, a ideia é você responder não em tudo, mas falando a verdade. Se você responder sim em alguma dessas perguntas, pode ser que isso cause alguma dificuldade para você entrar no país ou mesmo a recusa do seu pedido de ESTA. Basicamente aqui pergunta se você tem alguma dessas doenças infecto-contagiosas, se você já foi preso ou condenado por algum crime de dano ou de lesão corporal, se você já transgrediu alguma lei referente ao uso, posse e distribuição ilegal de drogas. Lembrando que isso aqui não é se você já usou droga, ok? É se você já transgrediu uma lei. Se você esteve num país em que o uso ou o porte são legais, você não transgrediu lei nenhuma, então você não entra aqui nessa categoria. A resposta é não. Se você deseja se engajar em alguma atividade terrorista, espionagem, sabotagem ou genocídio, eu sinceramente espero que não. Se já cometeu fraude, mentiu sobre si mesmo,
visando obter ajuda dos outros, ou visando obter ou ajudar outros a obterem visto de entrada nos Estados Unidos. Se você já tentou fazer algum pedido de visto com documentos falsos, documentos modificados, ou se você já se fez passar por uma outra pessoa, ou se você já fez isso para tentar ajudar alguém a entrar nos Estados Unidos. Se você já fez aqui, aí você marcar sim, aí você vai ter dificuldade para entrar nos Estados Unidos. Já teve um pedido de visto para os Estados Unidos negado com seu passaporte atual ou anterior. Ou se já teve um pedido de entrada nos Estados Unidos negado. Se isso já aconteceu com você, marque sim. O fato de você marcar sim não quer dizer que você não vai mais conseguir entrar nos Estados Unidos. É melhor falar a verdade, porque é muito provável que essa informação já esteja lá no sistema. E aí você diz que não, quando você chegar no país, você for passar na fronteira, o agente consulta e vê que já tem lá um registro de entrada negada com o seu nome. E aí você mentiu e você vai simplesmente retornar para o país, vai ser deportado. Você já permaneceu nos Estados Unidos além do período concedido pelo governo? Bom, isso aqui eu vou até abrir um parênteses para explicar melhor essa pergunta aqui. Vamos dizer que você tem um visto americano. Quando você tem um visto americano, esse visto é válido por 10 anos. Significa que você pode ir para os Estados Unidos e ficar lá 10 anos? Não. Significa que você pode entrar nos Estados Unidos, sair e retornar quantas vezes você quiser nesse período de 10 anos em que o seu visto está válido. Mas cada uma dessas entradas permite que você fique no país por 6 meses. Se você ficar por um dia a mais, isso aí já é considerado um período ilegal estando nos Estados Unidos. Então a pergunta é se você já esteve nos Estados Unidos além do período que lhe foi concedido. Se você, por exemplo, não retornou ao fim do período que foi concedido para permanecer no país. E por fim, se você já viajou para o Iraque, Síria, Irã, Sudão, Líbia, Somália e Iêmen depois de março de 2011. Esses países aqui são países que representam um risco relativamente elevado de atividades terroristas. Então, quando você viaja para um desses países depois de março de 2011, de 1º de março de 2011, significa que você simplesmente não é admitido para o ESTA. Você tem que fazer um pedido de visto de turista regular, qualquer que seja a origem do seu passaporte. Então, se for o caso, nem continue, porque você vai simplesmente perder dinheiro. Renúncia de direitos, então você vai dizer aqui que aceita basicamente as regras deles e que você confirma que toda a informação entrada até então aqui é verdadeira. E vamos para a próxima etapa. Você então vai precisar fazer uma revisão das informações. E você, bom, são 3 etapas, você vai ter que aceitar aqui cada uma delas, ok? Confirmar e continuar. Confirmar e continuar. Informações sobre a viagem. Confirmar e continuar. Aqui então vão pedir para você confirmar o número do passaporte. Isso aqui é justamente para ter certeza que você entrou os bons dados quando você preencheu a demanda, para evitar que você tenha entrado uma data errada ou o número do passaporte errado, porque isso aí causaria problemas. Então você chega nessa etapa aqui, que é a etapa do pagamento, como eu tinha falado, 14 dólares. Se você viu um outro valor aqui, ao invés de 14, significa que você entrou no site de uma empresa privada e nesse caso você não utilizou então o link que eu indiquei, que eu coloquei na descrição. Aí nesse caso vão lhe cobrar 83. Eu sugiro que você saia desse site, retorne para o site que eu havia colocado aqui na descrição, que eu mencionei, e pague os 14. Não tem por que você pagar 83 em algo que custa 14 dólares. Você vai marcar
e vai clicar em efetuar o pagamento. Eu não vou prosseguir para não transmitir dados errados para o governo americano. E vai então se abrir uma janela que não tem nada de especial. Você vai colocar seu nome, seu endereço, cartão de crédito. Você pode utilizar o seu cartão de crédito, você pode utilizar o cartão de crédito de uma pessoa. O pagamento é feito necessariamente por cartão de crédito. O site não vai gerar boleto bancário. E lembrando que o pedido de ESTA é válido para os países que estão no Visa Waiver Program, que não é o caso do Brasil, é o caso, por exemplo, de Portugal. Então verifique se o seu país está no Visa Waiver Program. Eu vou colocar também na descrição do vídeo um link para você poder fazer essa verificação, mas todos os países da comunidade europeia estão no programa de dispensa de visto dos Estados Unidos. E lembrando também que o sistema europeu ele deve ser algo semelhante com esse sistema aqui, o ESTA, porque esse sistema já existe em outros países, como é o caso do Canadá e Austrália, e tudo é muito semelhante com isso aqui. Não creio que a Europa vai fazer algo diferente. Como vocês podem ver, não pediram, por exemplo, para saber o seu salário ou quanto você tem em investimentos, se você tem bens fora dos Estados Unidos. Não há perguntas sobre os vínculos que você mantém com o país de origem. Então, creio eu que vai ser mais ou menos o tipo de informação que a comunidade europeia também vai solicitar. E até então, pelo que foi dito, a maior preocupação realmente é com a segurança, não é com a imigração ilegal ou para barrar as pessoas que pretendam ficar no país. Como eu já disse em outras situações, eu particularmente não recomendo isso, mas não tenho nada contra quem faz. Quem faz não comete nenhum crime. O risco que existe é de ser deportado. Então eu vou ficando por aqui e se houver alguma dúvida, pode deixar aí uma pergunta nos comentários. Eu vou sempre tentar responder e tentar ajudar. Se você gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreve no canal que sempre vai entrar novidade. E aí quando você receber a atualização, você já sabe que tem vídeo novo e que tem novidade para você vir aqui. Então é isso. Obrigado, galera, e até a próxima.